Olá, boa noite. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Oi, Sheila, tudo bom? Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre violência financeira com duas mulheres que entendem tudo de finanças, a Renata e a Sara. Achei legal não trazer um advogado, mas trazer alguém que entende de dinheiro para falar sobre esse assunto. Vou ver se eu encontro elas aqui para já mandar o convite. É um arroba bem legal. Quem não segue ainda pode seguir. Tem várias dicas pra gente pra gente poder aí saber lidar melhor com o dinheiro. Sheila, vou tirar o filtro. Essa hora eu sou linda, mas essa hora eu tô cansada. Ó, chamar aqui a Vou chamar elas aqui. Mulheres na Finança e a Sara. Enviada, vamos ver se dá certinho aqui. Verdade, Sheila, essa hora eu tô cansada, mãe de dois, trabalho pra caramba. Oi, Renata, Oi, oi, tudo bom? Sara. Tudo Bom, bom? Então, meninas, é um prazer ter vocês aqui. Então, eu vou deixar primeiro vocês se apresentar. Vou começar com a Renata, porque ela está com o Instagram da Mulheres de Finanças. Vamos ter uma ordem alfabética aqui, então. Então, fala um pouquinho Aham. de você, Renata, se apresente. Então, oi, boa noite todo mundo. Meu nome é Renata. Eu trabalho no Mulheres nas Finanças junto com a minha prima. Eu sou ex-bancária, trabalhei 10 anos no mercado financeiro. E a oportunidade do Mulheres nas Finanças, estão me ouvindo? Bem, eu estou te ouvindo muito Ah, então bem. tá. Não, é porque tá travando aqui pra mim, mas tudo certinho. Mulheres nas Finanças surgiu na minha vida como um propósito muito legal, que é justamente trazer essa parte tão importante que é a educação financeira para o mundo das mulheres, que hoje a gente vê que é realmente uma falta a gente ter essa educação financeira desde muito pequeno, né? Então é isso que a gente frisa muito e a gente gosta de trazer a pauta para as mulheres porque é importante a gente estar presente nesse meio, né? Então, basicamente é isso. Sou administradora de formação, trabalho em banco 10 anos e gosto muito da área financeira. Ai, coisa boa. É bom falar de dinheiro porque atrai. É isso aí, também acho. Então, pode falar, Sara, um pouquinho de você. bom, eu sou a Sara, tenho 26 anos, sou formada em contabilidade pela UFSC e sou mestre também em contabilidade pela UFSC. Então, eu até brinco, né, que a ideia do Mulheres nas Finanças, ela surgiu com as minhas pesquisas acadêmicas. Então, desde o início da minha vida acadêmica, eu sempre centrei meus estudos em diversidade de gênero, o efeito dessas mulheres dentro das empresas, o porquê que vários setores da economia tinham essa falta de mulheres. E aí até que eu comecei a estudar um pouco mais sobre finanças pessoais e eu vi a falta de mulheres até mesmo no mundo dos investimentos. Aí eu conversei com a Rê, né, a minha assessora financeira praticamente, 3 anos de banco, falei, Rê, vamos juntar aí, tu tem tanto tempo de banco, tanta informação para passar da parte prática e eu tão teórica, vamos fazer um mix aí do que a gente sabe e criar Mulheres nas Finanças para ajudar essa mulherada? E aí foi nossa ideia que deu certo e estamos aí tentando trazer o maior número de mulheres para a independência financeira. Esse é o nosso maior propósito. Nossa, é um propósito muito bonito, né? Porque realmente a gente não foi ensinada a saber lidar com o dinheiro, né? Então, Uhum. eu acredito muito na justiça, por isso que eu sou advogada. E para ter um ideal de justiça, a gente tem que ter informação, porque muitas vezes o que Sim. falta para a gente é uma informação de qualidade. E assim, ó, a gente faz eventos, né? A Renata até já foi em um evento que eu Uhum. faço lá no Eu em Foco.
E sério, assim, ó, eu nunca achei que mercado financeiro fosse para mim, sabe? Eu sempre pensei, ai, não, é algo assim muito distante da minha realidade. Eu nunca vou saber, eu vou perder dinheiro, deixo meu dinheiro o dia que eu conseguir guardar, você vê, eu vou colocar na poupança, porque assim eu não perco. E daí, olha só, né? Aí, quando eu comecei a fazer eventos, daí conheci, né? Mulheres assim que sabem falar de dinheiro e eu vi, não, gente, eu tenho que começar a me organizar aí e não achar que mercado financeiro é uma coisa distante da gente. Então, esse trabalho Porque de não é. vocês é muito necessário. Uhum. Sempre quando falava em investimento, eu pensava, gente, mas eu não consigo nem pagar minhas contas, como é que eu vou investir? Qual é a dica de vocês em relação a isso? Eu quero ouvir das duas. Aproveitar, né? Então, a nossa dica é que quando você comece a estudar educação financeira, você venha de coração aberto, assim, porque muitos educadores financeiros, eles tentam mais complicar do que facilitar. E eu e a Rê, a gente tenta trazer essas informações sobre finanças, sobre mercado financeiro, enfim, sobre investimentos da forma mais simplificada possível, assim, esmiuçando mesmo cada um dos termos técnicos para facilitar para essa mulherada e tirar esse medo. Porque a mulher, quando entrar nessa questão de investir, ela já vem com a cabeça muito feita, né? Diferentemente dos homens, que já são acostumados a apostarem, a ver no que vai dar. A mulher primeiro quer estudar, primeiro quer ver onde está colocando seu dinheiro. E a gente fala que isso é certo, né? Porque dentre várias pesquisas sobre finanças pessoais, a gente vê que no longo prazo as mulheres acabam ganhando mais. Por quê? Por causa de toda essa educação, de todo esse planejamento do que está fazendo e conhecimento, não se meter naquilo que ela não sabe que está fazendo. Muito legal. Tem alguma coisa para complementar, Rê? Então, o que a gente acha necessário também é a gente anotar tudo, né? Tem gente que tem essa mania de, tipo, eu não gosto, não controlo meus... Não, eu controlo meus gastos, mas tu vai ver lá no final do mês, meu Deus, onde é que foi esses R$ 300, essa soma de tudo? Se não anotar todos, é meio chato no começo, mas até tu pegar o feeling da coisa, o negócio funciona, entendeu? É isso que a gente preza tanto para nossas assessorandas. Anota tudo que tu gasta. E o ideal também, sempre quando fazer aquele controle mensal, estruturar, pelo menos no início, eu sei que é mais difícil ali ter os 20% para poupar e se pagar primeiro. Então, tu pega esse dinheiro, tu poupa, depois tu pega tuas despesas fixas todas e tu paga para depois a gente ver o que vai sobrar para variável. Esse a cereja do bolo, a gente diz assim, né? Porque para te conseguir controlar efetivamente, tu tem que anotar tudo. Esse é o verdadeiro segredo. Até aquele R$ 3 no cafezinho, tu tem que anotar. Que daí esse é... Ontem eu fiz uma live com a Aline, ela é contadora aqui do escritório, e ela falou a mesma coisa. Primeira dica, anota tudo. Anota Então, tudo. gente, não adianta, vamos começar Não, não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Anota tudo que esse é o caminho. Vamos começar do começo. Primeiro, anotar tudo para saber aonde está indo o dinheiro, acredito isso, né? Porque muita gente chega no final do mês e realmente o que entrou e o que saiu não bate. Então, tu tem que ter tudo certinho assim para conseguir fazer o teu fluxo de caixa, né? Tem gente que acha, fluxo de caixa é só para a empresa. Não, tu, pessoa física, também precisa ter o teu fluxo de caixa, até para entender aonde que tu tá gastando mais. Quer complementar alguma coisa, Sara? A gente falou, né? Principalmente para as mulheres empreendedoras, porque é mais difícil ainda saber quanto entrou. A gente atende muitas meninas que falam: nossa, mas eu não sei nem quanto entrou na minha conta, assim, para onde foi o dinheiro, até consigo ver, mas o que entrou para mim, porque eu recebi alguma coisa em dinheiro, outra foi em cartão, outra foi na conta da empresa. Então, essa questão de saber quanto você está ganhando também é muito importante. Aqui no escritório, eu tenho um grupo do WhatsApp. E daí tudo, né? Hoje é mais fácil. Eu vou te dizer que eu comecei, né, a empreender há 13 anos atrás e era mais difícil. Porque às vezes a pessoa depositava e não mandava o comprovante. Hoje, com o WhatsApp, é muito mais fácil. Quando há 13 anos atrás não tinha o WhatsApp. Então, às vezes a pessoa depositava e depois de uma semana me falava que depositou. Então, era muito mais difícil eu ter o controle por isso, né? E também, daí recebia em mãos e dava, eu ainda não tinha CNPJ, então não emitia nota fiscal, então dava recibo e ficava ali, jogava aquele bolo de recibo dentro da gaveta e era muito mais difícil.
Mas agora, com o WhatsApp, se torna mais fácil, porque realmente quando as pessoas fazem pagamento, normalmente através de transferência, agora com o Pix muito mais, mas mandam um comprovante, né? E a gente consegue pedir o comprovante e a pessoa mandar com facilidade. O que eu tenho feito aqui no escritório é um grupo do WhatsApp, e daí as pessoas vão mandando o comprovante, eu vou colocando ali, e as despesas do escritório também, eu tenho colocado ali. Hoje a gente tem um sistema, mas assim, como foi falado ontem na live que eu fiz com a Aline, não adianta a gente ter um sistema e não usar. Eu queria tanto um sistema, eu demorei pelo menos uns 6 meses para começar a usar. Então, essa diquinha do anotar tudo das meninas é indispensável, porque daí tu vai tomando gosto e vai melhorando, né? Essas bem duas assim. anotações aí, né? Isso mesmo. Quem tem Aí, sistema, a pode falar. gente até para quem tem um sistema, a gente fala para não perder o hábito de colocar numa planilha ou num papel, porque sistemas também podem dar erros, né? Então, ter duas versões é ótimo, é uma questão de segurança. Eu estou engatinhando. O meu papel era sempre furado, riscado, ninguém entendia nada. Então, eu ainda estou com o grupo do WhatsApp no sistema. Mas vou ver aí essa situação, pelo menos na pessoal, para tentar passar para o papel aí e virar uma investidora. Estamos aqui para te ajudar. Ótimo! E vocês falaram ali sobre independência financeira, né? Aqui no Instagram a gente fala muito sobre informação em tornar, né? Querer que as mulheres sejam fortes, independentes. E eu acredito que assim, ó, a independência financeira ela reflete em quase todos os comportamentos assim que a mulher vem a ter. Escolher melhor o seu parceiro, escolher melhor, ter liberdade para escolher em que trabalhar, dar uma liberdade assim sem limites. O que vocês acham disso? Eu acho que é exatamente isso que você está falando, assim, principalmente no tema que a gente vai falar hoje, de violência financeira, essa liberdade é o ponto-chave, assim, essa independência financeira é um dos fatores que mais te protegem desses abusos, né? Então, para tudo, para tua autoestima, para ficar livre de abusos financeiros, para ficar livre de um relacionamento abusivo também. Enfim, eu acho que a independência financeira é um dos pontos chaves, não só para mulheres, mas para todo mundo, assim. Uhum. Eu falei assim, quando eu vi o post de vocês falando sobre violência financeira, eu adorei. Eu demorei um pouquinho a chamar vocês. Porque assim, ó, eu vivo falando do tema, mas eu não sou tão precisa, assim, sabe? Eu acho que a gente traz assim, ai, Maria da Penha, violência, acho que a pessoa nem consegue parar para olhar, né, o que é violência patrimonial. Ela pensa assim, violência patrimonial. Passaram na minha casa e levaram tudo e me deixaram sem nada. E o jeito que vocês trouxeram a violência financeira, que é um crime, foi muito mais leve. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para vocês, que são da finança. O que é violência financeira? Então, a gente busca falar, mostrar para as mulheres, né? Não só para mulheres, porque violência financeira ele pode acontecer com homem, pode acontecer com mulher, e acontece principalmente com idosos. Que é aquela questão de alguém tá te forçando a assinar um contrato, querer passar os teus bens para aquela pessoa, ou ficar querendo saber todos os teus gastos, te proibindo de comprar determinadas coisas, querendo que você saia do seu emprego, trazendo a gente, não, agora vai valer mais a pena que você cuide só dos filhos, ou o seu salário é tão pouco que não está pagando nem a tua saída de casa, né? Então, essas questões são questões que trazem esse abuso financeiro, né? E por trás dele sempre tem um pouco de abuso psicológico, sempre tem um pouco de relacionamento abusivo. Então, hoje nós vamos trazer alguns pontos chaves, né, dessa questão. Eu acho muito interessante, porque a partir do momento que vocês falam dessa maneira, enquadra aí um monte de mulheres, né? Porque tudo isso, na constelação familiar, que é algo que eu estou estudando também, e eu já vi também algumas pessoas do mercado financeiro falar que a partir do momento que a gente não comunica um com o outro, com o parceiro, o quanto ganha, né, de uma maneira assim leve, a gente está cometendo uma traição. Então, né, quem é aquela mulher que não comprou aquele sapato? Não vou esconder, mostrar só mês que vem.
Claro que isso é um caso pequeno, né? Não Sim. chega a configurar a violência. Mas aí, a partir do momento que, não, eu me sinto mal, constrangida em comprar qualquer coisa com o meu dinheiro, aquilo ali passa a ser um sofrimento, né? Passa aí, evoluindo, né? Até a ponto, não, eu vou ter que sair do emprego porque eu estou me sentindo pressionada. Não, eu vou ter que... A gente já teve aqui no escritório também mulheres que daí, não, eu financiei algo no meu nome para ele porque ele me prometeu mundos e fundos, daqui a pouco, ó, pegou o dinheiro e se mandou. Então, a violência financeira, esses abusos financeiros, eles podem acontecer de N maneiras. E a gente tem que estar muito atenta, porque realmente a mulher ela já tem essa educação para ser mais submissa, né? De Sim. não cuidar do seu dinheiro e tudo mais. Então, é importante ficar muito atenta como que deve conversar sobre dinheiro em casa. Vocês têm alguma dica aí em relação, né? Quando vocês falam de finança, quando é casada, como é que a gente faz para ter uma vida financeira saudável? A minha opinião, pessoa física, Uhum. né? É justamente como você falou, o jogo aberto. Eu acho que funciona muito bem quando tem a estrutura familiar do casal ali. Eu ganho tanto, a gente ganha tanto. Na verdade, quando a gente, na minha opinião, né, passa a ganhar, começa a juntar as rendas para a gente poder mesmo ver para que fim que a gente está poupando, como é que a gente consegue distribuir melhor. Eu acho que funciona, a melhor forma é a clareza. Eu acho que é esse ponto. E você, Sara? Exatamente como a Rê fala, esse jogo limpo, essa questão de cada um saber o quanto ganha. Há relacionamentos em que o casal gosta de ter essa questão da conta em conjunto. Há casais que não vejam necessidade, a gente sempre comenta, cada um sabe Uhum. o que. Mas essa questão de ter gestão do casal, da casa, dos filhos, tudo que eles vão precisar, ter a planilha das metas, dos sonhos, objetivos deles e o quanto eles gastam mensalmente. Eu acho que isso para todos os casais é algo básico, assim. Uhum. Independente se você tem ou não conta conjunta, se o homem ganha mais, se a mulher ganha mais, se ambos ganham igual, ou até mesmo se um tem uma diferença muito grande do outro. Eu acho que essa questão de conversa e eu pago isso, você paga aquilo, e tudo às claras, né? É o mais Uhum. importante do relacionamento. Porque justamente não vai deixar de ter uma independência financeira compartilhando a tua renda com teu marido. Mas eu acho que o ideal mesmo é esse compartilhamento, a jogar limpo praticamente, né? Pra gente ver de que forma que tu consegue crescer financeiramente. E a Aqui eu perco as contas de quantas mulheres chegam aqui, né, separadas, ou tem uma união estável, ou tem um divórcio que chega assim, eu disse, tá, qual é a tua pretensão de pensão alimentícia, né, para o teu filho? Quanto que esse marido pode pagar? Não sei, eu não faço ideia de quanto ele ganha. Eu não faço ideia. Em casa como é que era? Eu que pagava todas as contas fixas de casa, assim, não são uma, nem duas, nem três mulheres que noticiam isso pra gente e que assim, ó, não sabiam de fato passam a saber o quanto o companheiro recebe quando a gente entra com o divórcio e a outra parte coloca o olerite ali no processo, porque não sabem o quanto ganha e se sente ali às vezes coagida a pagar todas as Sim. despesas, a se desdobrar, porque mulher tem muito disso, né? Às vezes, dois empregos, abraçar o mundo e fazer o que pode, fazer o seu milagre ali e não saber o quanto o companheiro ganha, o quanto ele gasta fora de casa, daí vem as traições, né, financeiras que a gente fala, né? Então, eu lembro que teve um caso, uma cliente falou assim, ele saiu de casa para comprar uma jaqueta e chegou com uma moto. E ela se sentiu ali, foi um estopim, assim, sabe? Daí, como vai construir uma vida junto sem ter isso? E eu vi nesse caso também muita violência financeira, porque assim, ó, aí, eu quero fazer uma festa. Daí ela que organizava o dinheiro, fazia a festa. Daí no outro dia, para a semana, já não tinha o dinheiro e ela tinha que se virar comprando
tipo assim, o mínimo do mínimo para eles não morrer no metade do mês, sabe? Então, Uhum, essa é a violência financeira que às vezes a gente fala e que vocês colocaram tão bem, né? Como é importante uhum. ter uma vida financeira saudável. Vocês já deram a dica de vocês ali, pelo menos 20% de tudo que ganha se pagar, colocar para investimentos. E vocês, assim, como consultoras financeiras, o que que vocês escutam mais, assim, que vocês detectaram, sentiram essa vontade de falar de violência financeira, essa necessidade? Então, eu vejo que algumas mulheres chegam pra gente e falam, ah, mas a gente tem a conta conjunta, então às vezes eu fico meio com vergonha de tirar o meu dinheiro para comprar algo pessoal meu ali daquela conta conjunta. Então a gente sempre traz como uma solução para os casais a questão da mesadinha, né? Que é a mesadinha do casal. Até isso me lembra um professor de finanças que eu tinha, e ele sempre falava. Coloca dentro do orçamento de vocês uma porcentagem de quanto cada pessoa do casal vai poder estar gastando com roupa, com joia, enfim, com qualquer coisa para uso pessoal, né? E, mais uma vez, isso acaba ficando tudo às claras. Uhum. E a gente falou de mulheres, mas é importante também, às vezes, a gente dar um puxão de orelha aqui, né? Na mulherada. Eu também atendo homens que também não sabem dizer não. E daí Sim. compromete toda a renda do casal para proporcionar para a mulher algo que não pode. E aquilo ali vai Uhum. virando uma bola de neve também. Então a gente precisa ficar atenta, a gente está aqui para empoderar mulheres, para falar o quanto é importante essa saúde financeira, né? A não deixar levar, querer carregar o mundo nas costas, mas é importante isso também, né? Ter isso às claras com o seu parceiro e não achar que ele pode proporcionar tudo sem ter noção do dinheiro. Porque às vezes assim, ó, se eu ganho 1.000 e o parceiro ganha 10.000, é uma diferença muito grande e parece que ele pode lhe proporcionar o mundo, né? E Sim. acaba se endividando, entrando cheque especial, Cheque cartão de especial. crédito e tudo mais. Essa também é uma reclamação que eu escuto muito aqui dos homens, né? Os homens que não sabem dizer não e ficam aí com a renda comprometida, e daí vem as brigas e divórcio e tudo mais, né? E às vezes até as agressões, porque começa Uhum. pedindo para a parceira parar de gastar. Daí daqui a pouco não falou, não falou não, e daqui a pouco explode, né? Então, como é Uhum. importante também, eu acho, a mulher se posicionar nesse sentido Sim. de, né, não só querer receber, mas de alguma forma contribuir, seja com menos, mas aí quem sabe Uhum. contribuir equilibrando mais as contas, né? Né? Ah, isso é E muito importante. a gente salientar também que essa violência financeira ela acontece não só nos casais heteroafetivos, né? Mas também acontece muito nos casais homoafetivos. Então, às vezes a gente fala em mulher, mas é a vítima no geral. Pode ser homem, pode ser mulher, enfim. O gênero que você se identificar, né? A gente está muito acostumado em falar a mulher como vítima dessa violência por causa Uhum. de todos os casos de violência psicológica, de violência física, né? A gente ouve tanto, a cada 7 segundos uma mulher é vítima de violência doméstica, Uhum. enfim. E são dados que acabam ficando muito na nossa mente, mas é sempre bom salientar que homens também passam por isso, que casais homoafetivos também passam por isso. E principalmente idosos também, independente de gênero, quando você coloca no Google uma pesquisa sobre violência financeira, a primeira coisa que aparece é essa violência a idosos, que são esses filhos, netos, enfim, parentes que tentam pegar a herança para eles, que tentam pegar um dinheirinho ali que está destinado a tratamentos de saúde, que está destinado, enfim, a tantas outras coisas, né? Então, quando se faz essa pesquisa, até se encontram mais idosos passando por violência financeira do que até mesmo mulheres. É. Verdade, a gente tem aqui também existe, né, um empréstimo. A Renata é bancária, né, mas existe um empréstimo facilitado, né, para quem é aposentado. E às vezes a Famoso pessoa tem uma consignado, renda, né? isso, uma renda bem pequenininha ali, o idoso, e acaba pegando empréstimos para o filho pagar, para a nora Sim. pagar, e a pessoa não paga,
e ela Muito fica comum. ali no prejuízo. Isso também é muito comum, muito importante Muito comum. a Sara ter falado disso, né? Da Uhum. questão da LGBTQ+, que não, a gente está falando aqui talvez da nossa realidade, casal hétero, e esquece de falar também dos casais homoafetivos, que acontece bastante também, e que a situação é a mesma, é violência igual, e é algo que a gente aqui quer de alguma forma amenizar com informação. Muito boa a sua colocação. E de idosos também. Porque a Sim. pessoa idosa normalmente não quer falar não, né? Não. Então, ela não quer falar não, ela quer de alguma maneira, se sente responsável ainda, talvez por aquele adulto, e acaba aí assumindo um empréstimo que não pode pagar. Né? Isso realmente é muito comum e às vezes passa até a ter problemas de saúde, né? Por conta desses empréstimos consignados, altos Uhum. demais, que deixam eles sem qualidade de vida. Então, muito importante também a gente tocar nesse ponto. Olha, pela primeira vez eu já fiz algumas lives, tem perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui as perguntas para passar para vocês. Vamos lá. O genitor coloca a filha de 5 anos e meio e um empréstimo como avalista e assina por ela, 102 mil. A violência daí, nesse caso aqui, é feita em relação à filha menor. O genitor, eu nem sabia que Não sabia nem. poderia fazer empréstimo nessa É, monta em nome de criança. Você é bem sincera, assim. O genitor coloca a filha de 5 anos e meio em um empréstimo, como avalista, uma certo? avalista. O empréstimo deve ter, a conta deve ser movimentada em nome dessa criança, né? Ele que movimenta e faz Uhum. empréstimos. Olha, é um assunto, não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou anotar aqui para a gente pesquisar, porque eu Sim. achei que nem podia assim pegar. Eu sei que a gente, Pelo né? que eu Os me filhos lembro têm da conta. época de banco, era 18 anos a idade mínima para avalista. Nunca peguei algum caso parecido ou soube de algum caso parecido de pessoas com idade inferior a 18 anos para Eu avalista. acho que o avalista é o pai e o empréstimo foi feito no nome da criança e agora a criança já tem o nome negativado. Eu não sei se E- já conseguia pegar empréstimo É, quando a conta era da por- criança. Não sei se tu já porque fez algo parecido. quando é menor de idade, a pessoa não consegue nem abrir a conta, na verdade, né? Fica o responsável como o titular da conta. Fica só o nome, mas o responsável são ou é o pai, ou é a mãe, ou é algum responsável legal. Mas pelo que eu entendi ele que ele mencionou, ele fez o empréstimo e alguns empréstimos de valores superiores precisa realmente de avalista ou alguma garantia. E ele incluiu a filha como avalista de 5 anos. Mas pelo que eu me lembro da época que eu trabalhei no banco, eu posso até pesquisar e me aprofundar sobre esse assunto, a idade mínima para ser avalista era 18 anos. Eu acho que o avalista é o pai. É? E aqui a conta está no nome da criança, né? Mas ele pediu, tipo, a criança não pede empréstimo, então ele pediu Uhum. empréstimo nessa conta que estava no nome da filha, né? Então Uhum. ela falou ali que tem uma ação anulatória. É um assunto bem novo para mim. Eu Não, vou ser bem também. sincera, mas eu acredito que consiga sim anular, né? Porque quando a gente abre ali, mas não é algo tão incomum assim. Esse caso em específico eu nunca vi. Mas o pai que suja o nome do filho menor de idade Nossa, acontece bastante, né? Tipo, acontece. eu não tenho mais nome, vou lá e pego do filho e o filho já começa uma vida financeira boa ali, né? Negativada. Essa parte é algo também, foi uma contribuição boa ali, porque a gente falou ali de vários temas e não falou sobre isso. Mas não deixa de ser uma violência, né? A pessoa já está Sim. negativada e ainda vai lá e negativa o nome do filho. Esse caso do empréstimo realmente eu nunca vi. Mas essas situações de filhos que têm o nome sujo, porque o pai abriu uma empresa no nome deles, ou a mãe, enfim, realmente é uma situação bem corriqueira, né? Sim. O meu conselho, assim, como advogado, se é para abrir uma conta para um filho, realmente seria uma conta para investimentos, né? Não aí para Não para botar. poder se manter, né, nessa conta, né? O que vocês acham? Com certeza. Mais uma forma de abuso, porque muitas vezes essa criança nem sabe que está com o nome negativado, nem sabe Uhum. que isso vai trazer para a vida adulta dela, né? Sim. Sim, ele já começa
linha de crédito nunca mais, né? Ele vai chegar, nunca vai conseguir. Nunca O vai score conseguir dele... ser empreendedor essa criança. Não. Não, aqui, legal, porque achei bem interessante essa. Muito Uhum. obrigada por ter contribuído aí com as perguntas que já trouxeram outros insights para a gente, até Sim. fazer mais conteúdo sobre isso, né? Sobre Legal. essa responsabilidade de a gente não utilizar o nome dos filhos para estar fazendo investimento, porque empreender é arriscado, né? Então, que a gente arrisque aí a nossa cabeça, né? O nosso pescoço e não das crianças, porque sim, é uma forma de violência. Essa criança já começa realmente a vida dela bem pesada, né? Outra situação que eu achei ali que vocês já pincelaram, que eu acho muito importante, é a questão do trabalho, né? A mulher ter filho e sair do trabalho para poder cuidar das crianças. Quando é algo conversado, né? Tipo, não, eu quero realmente aproveitar os primeiros anos dos meus filhos, enfim, né? Ser mãe em tempo integral, eu acho isso ótimo, né? Louvável, muito bom. Mas quando é uma imposição, realmente não é algo legal, né? É algo impositivo. Uhum. E eu acho que essa criança vai ter uma mãe infeliz em casa, né? Vai ter uma mãe em tempo integral, mas infeliz, né? Então, o que eu tenho essa visão, né? Gosto de trabalhar fora. Quando as crianças eram pequenininhas, trabalhei muito. Agora eu estou ficando meio período em casa, trabalho em home office, coisas da pandemia, e meio período aqui no escritório, né? Então a gente está revezando muito mais, eu e meu marido, os dois empreendendo sobre isso. Mas eu vejo dessa maneira, que é legal, quer sair do emprego, pode, tem essa possibilidade, desde que seja conversado, desde que seja algo leve, né? Mas Sim. não uma imposição. E qual é a visão de vocês sobre isso, meninas? Eu acho sempre que você tem que ver se é algo que você quer genuinamente. Se não foi algo manipulado, se não foi algo com uma conversa um pouco, mas o seu salário não está valendo a pena. E depois, quando você já tiver saído do emprego, já estiver totalmente isolada e notar a situação que está vivendo, você pensa, nossa, mas eu não queria isso. E aí você voltar a conversar com seu enfim, namorado, noivo, e ele vai dizer, não, você tá louca? Da onde que eu falei isso? Então, isso é o ponto-chave, verificar a vontade de você. Afinal, você que vai estar saindo do emprego, é você que vai estar um pouco mais isolada do convívio social e vai se tornar um pouco mais manipulável e dependente financeiramente também. Então, tem que ser algo que você quer. Não pode vir... É importante essa conversa, até porque muitas vezes você é grande parte do orçamento da família, então é importante ter a conversa por causa do orçamento familiar, mas sempre questionar se você não está indo em conta a opinião dele, né? Então é sempre importante você pensar se aquilo realmente você que quer ou se você está sendo manipulada a sair do seu emprego. Eu posso dar o exemplo, né? Porque eu saí do banco justamente pelo nascimento da minha filha, mas foi uma opção minha, em conversa com meu marido. Uma decisão bem difícil de ser tomada. A gente demorou mais ou menos 1 ano até eu conseguir. Não, tá decidido, eu vou sair do banco, mas foi totalmente pensado, totalmente calculado, financeiramente, psicologicamente. E realmente faz toda a diferença, porque não é fácil, né? A gente, agora que está um pouco um período em casa, realmente não é fácil. Eu acho que a mulher tem que pensar muito antes de tomar uma decisão dessa e não pode ser induzida a sair do emprego, porque realmente muda totalmente a vida da pessoa. Eu penso assim, principalmente no primeiro filho, né? Eu Uhum. até já dividi essa experiência em outra live. Eu realmente voltei a trabalhar muito cedo quando eu tive a Paola, né? Não me arrependo, porque era a minha realidade naquele momento. Então, não me arrependo. José, eu pude ficar um pouquinho mais em casa, mas eu lembro que eu me senti muito mal, que eu cheguei, daí meu marido ficou com a Paola em casa, daí eu cheguei na audiência, daí uma serventuária falou assim, ai, doutora, já teve um filho, quanto tempo tá? Daí eu falei, eu acho que a Paola não tinha 1 mês ainda. Daí eu falei, 20 e poucos dias. É uma mulher que estava esperando para audiência. Não era minha cliente. Não tinha nada a ver com a conversa. Ela assim, nossa, E tu já tá como aqui. você fez isso? Que tipo de mãe é você? Eu pensei, meu Deus, ela tá falando comigo. Eu já fui fazendo assim, ó.
E olha que eu sou de responder, eu sou de bater boca, mas aquilo ali me feriu de uma maneira, eu não sei nem como eu entrei na audiência. Eu disse assim, eu baixei até a voz, eu disse, não, mas a criança tá com o pai, né? Como assim, não, eu não tô fazendo nada de errado. De vez em quando o pai sabe trocar fralda, dá mamadeira. Meu Deus! E eu fiquei assustada. Então, assim, ó, e eu lembro, eu sou de rebater normalmente, mas eu fui pega tão de surpresa que realmente eu nem sei. Eu acho que foi a pior audiência da minha vida. Eu nem sei o que eu falei na audiência de tão mal que eu fiquei, como eu me deixei afetar por uma pessoa que eu nem conhecia, que eu nunca vi na vida. Então, assim, realmente, quando a gente tem filho, né? O caso da Renata ali é algo conversado, tudo, mas às vezes nem sempre a gente tem, né, um planejamento. Mas é importante, assim, ó, respirar fundo e tomar essa decisão pensando em você e na criança. Não ouvir muito o que os outros falam, porque senão vai se sentir naquele dia, eu me senti uma assassina por uma mulher que eu nem conhecia, né? Então, eu acho muito importante, eu até fiz um parêntese nisso, porque realmente, assim, quando a gente tem filho, o mundo quer dar palpite sobre a nossa maternidade, né? E às vezes pode falar. Quanto ao filho, né? Eu duvido que se o seu marido estivesse trabalhando 20 dias depois, ninguém ia questionar. Ninguém fala mais. Ninguém fala. Mas quando é uma mulher, as coisas são diferentes, né? Então é uma coisa que faz pensar até quem está assistindo. Será que eu já não falei uma coisa assim para alguém? O quão machista eu fui em um comentário e que pode ter ferido aquela pessoa, entendeu? É um problema da sociedade, né? Vamos ter empatia com as mamães, porque, olha, assim que a gente tem filho, é bem complicado esses primeiros dias ali. Então, não sobrecarrega as mães, porque elas já estão cheias, elas já estão pensando várias coisas ao mesmo tempo. Deixa essa decisão para que elas tomem, por favor. Exatamente. Não há nenhum a mulher que queira realmente sair do emprego para cuidar do filho, ou a mulher que queira em 20 dias depois voltar a trabalhar. Eu acho que quando a decisão vem da mulher, não tem problema nenhum, ninguém tem que se meter nisso. É ela que quis. O filho não foi sozinho. Com certeza isso doeu muito para ela ir trabalhar, deixar o bebê com a mãe, com vó, com tio, com o pai e ir trabalhar, né? É uma coisa que dói para ela já. E vir alguém e falar sobre isso já é algo desnecessário. Sim, era muito difícil, porque eu não queria, eu me comprometi com as pessoas, né? A audiência é algo que demora muitas vezes a ser marcado. A pessoa conectou comigo o tempo todo, colocar outra pessoa no lugar e, ao mesmo tempo, claro que eu queria estar junto, né, da minha filha, minha primeira filha, imagine. Só que também eu tive todo o apoio da minha mãe, né, que ficava lá em casa o quanto eu precisava, me ajudando em tudo para dizer, não vai, filha, porque também, como eu trabalhava sozinha, profissional liberal, eu ficasse 1 ano em casa sem uma segurança financeira, depois para eu retomar a minha carreira ia ser muito mais difícil, né? Ia ter muito menos credibilidade no mercado. Infelizmente é assim. Então, realmente, assim, não se sintam culpadas se eu quero ficar em casa, eu posso ficar em casa dentro das minhas condições, isso é ótimo, e eu tenho que sair com um filho recém-nascido, né? A Paula foi um monte de audiência junto comigo, ela tá bem, tá viva aí, ó, com 7 anos, não fica nem gripada. Então, acho que criou bastante anticorpos, aprendeu a falar bem rápido. Eu vi ela ali falando o tempo todo. Então, as duas experiências são positivas, né? Não existe certo ou errado, desde que seja muito bem conversado, né? Isso mesmo. Exatamente. O combinado não sai caro. O combinado nunca sai caro, né? Não. A gente já está falando aí várias coisas assim sobre violência financeira, mas eu achei interessante quando a gente começou a live falar dessa parte de investimentos, né? Porque não adianta a gente só ficar reforçando, como a Sara já trouxe aqui os dados, são 7 a cada 7 segundos uma mulher sofre violência, seja ela física, patrimonial, sexual,
mas é importante também aqui, por isso que eu trouxe, não, eu acho que a gente não está fugindo do tema, mas mecanismos da gente poder diminuir esse índice que é ruim para a gente, que é mulher, né? Então, a gente deu aí vários exemplos de violência financeira, mas a gente deu dicas também, né, de como não estar dentro dessa violência financeira. E se vocês têm mais alguma dica aí para passar para a gente, porque eu quero anotar. Então, eu até fiz aqui um cronograma mais ou menos do que eu ia falar, e uma das coisas que eu queria dizer é como essa vítima da violência financeira ela pode se proteger. Então, eu trago 3 pilares. O primeiro deles é a rede de apoio. Então, assim, geralmente o abusador financeiro, o que ele faz? Ele vai tentar te isolar da sociedade de certa forma. Então, quando a gente fala, o meu marido está querendo que eu saia do emprego, abre um certo gatilho quando eu ouço, porque é uma forma de estar te tirando da sociedade. É uma forma de estar te isolando. Em tempos de pandemia, todas essas questões de violência financeira, de violência física, de violência doméstica, elas aumentaram muito. Por quê? Porque as pessoas estão isoladas da sociedade e estão isoladas da rede de apoio. Então, assim, notou que o seu parceiro, sua parceira, está tendo umas atitudes meio abusivas quanto ao teu dinheiro, verifica, conversa com a tua mãe, com uma amiga, com uma psicóloga, tem uma rede de apoio para te conversar e perguntar, será que eu tô doida mesmo? Ou será que isso faz sentido? Porque geralmente o abusador ele sempre faz a questão de te trazer uma confusão mental, em falar uma coisa e depois te chamar de louca, em criar questionamento sempre da veracidade das falas dele e principalmente do teu pensamento, né? Então, o segundo pilar que eu comento é o conhecimento. Então, ler sobre, aprender a investir, aprender gestão do dinheiro, aprender... poxa, por que só ele pode ser o gestor das nossas finanças? Por que eu não posso ajudar ele? Por que eu não posso sentar com ele aqui do lado e ver quanto que a gente está gastando? Porque tem muita gente que simplesmente deixa o parceiro cuidar de todas as finanças da casa e não sabe quanto aquela família está gastando, nem quanto aquela família está ganhando. Então, o conhecimento é mais um pilar, não só dos teus números na tua casa, mas de como tu cuidar do teu dinheiro, de como fazer uma renda extra, de como tu está investindo aquele dinheiro, porque muitas vezes você deixa toda a gestão para o seu marido e ele não tem nem tempo de aprender sobre investimentos. E essa parte pode ser você que faça. Então, assim, rede de apoio, conhecimento e independência financeira dos dois lados. Mas eu optei por cuidar do meu filho. Então, isso tem que ser algo extremamente conversado entre o casal. Quanto que vai ficar disponível para a mesadinha dela, principalmente você, por mais que seja uma família, eu, Sara, sou a Sara também. Por mais que eu seja a noiva do Rodrigo, digamos assim. Eu preciso das básicas, eu preciso de um luxinho, né? Uma coisa diferente. Então, essa independência, de certa forma, ela é muito importante. Então, eu sempre... Como que eu vou me proteger dessa violência financeira? É os 3 fatores. Rede de apoio, ficou na dúvida de alguma atitude do seu parceiro, da sua parceira, conversa com alguém, procura uma advogada, procura uma psicóloga, procura uma amiga. Rede de apoio é extremamente importante. Conhecimento, verifica gestão financeira, orçamento familiar, investimentos, tudo que puder auxiliar nessa gestão da tua família. E por último, a independência. Procure sempre ser independente financeiramente, independente se você mora com os pais, se você está começando a sua vida, se você já é casado ou mora sozinho, ou já é idoso, sempre tente ser independente. Nossa, maravilhosa a tua colocação. Eu vi um comentário ali, antes eu não conseguia ficar olhando os comentários e falar, estou aprendendo aqui. Mas ela colocou assim, nossa, eu queria ter visto essa live de vocês há 8 anos atrás. Como é importante informação. E eu achei assim, esses 3 pilares que a Sara trouxe maravilhoso. Eu acho que é uma dica aí que todo mundo realmente anota. Tem que gerar conteúdo, me marca que eu quero compartilhar. Porque... Quarta dica que eu acho
polêmica. Eu até pensei se eu deveria ela. Pode falar, que aqui é Fala, polêmica. fala. Li muito sobre o assunto e ouvi vários podcasts, vídeos no YouTube. Eu verifiquei que tinha uma dica bem polêmica que era assim: se você está se sentindo num relacionamento abusivo de certa forma, pergunte ao ex daquela pessoa. Quando você vai entrar numa empresa, quando a empresa está contratando, ela sempre pergunta para a empresa que você trabalhou antes. Como era aquele funcionário? Quando você está contratando alguém, você sempre pergunta para a empresa anterior do seu funcionário como ele era. Por que a gente não pergunta sobre o ex do nosso, do nosso... Faz muito sentido, tá? E a gente já falou sobre isso aqui, porque a gente viu, eu volta e meia eu recebo direct assim, ai, como é que faz para pesquisar a certidão de antecedente criminal de uma pessoa? Sim, eu recebi alguns, e daí a gente fez até um post. Aí eu coloquei ali que mais importante do que verificar a certidão de antecedentes criminais, até porque se for Maria da Penha, não vai ser processo de segredo de justiça. A certidão não vai te garantir nada. Mas é a maneira como essa pessoa trata. A maneira como é que trata a mãe, a maneira como trata os familiares, os amigos, a maneira que fala da ex, né? Porque, claro, né? Ex bom, né? Era atual, né? A gente tem mesmo isso. Mas eu acho que a gente tem que ser grato sempre ao relacionamento anterior que a gente teve. Porque para que a gente tem um relacionamento se a pessoa é horrível, né? Então, se a pessoa já chega do teu lado, que todo mundo é errado e só ele é o certo, corre. Corre, né? É verdade. Não, ele é grosseiro com todo mundo. Comigo é um anjo. Não, gente, a gente não é a última bolacha do pacote. Daqui a pouco a conta vem. Daqui a pouco a conta vem. Não trata mal todo mundo. Mas tá me tratando que é uma maravilha. Quanto tempo tá com ele? Um mês. Não, gente, desconfia. Desconfia. E a questão, né? Rivalidade entre as mulheres. Uma ex tem raiva da outra, da atual. Gente, mulheres por mulheres, pelo amor de Deus, isso é retrógrado, isso é machista. Ajude a outra mulher. Se ele era um abusador, se ele era, enfim, qualquer coisa, avise, não deixe a outra mulher passar por aquilo que você passou, não foi legal. Com certeza, eu acho essa quarta dica aí. As 3 primeiras eu não conhecia, porque eu não sou boa em finança. Mas essa a gente sempre aconselha aqui, porque realmente, né? A melhor resposta é como a gente trata as pessoas. Como é que eu trato ali o assessorista do elevador? Como é que eu trato todo mundo à nossa volta? Isso diz muito sobre o que a pessoa é. Se a pessoa é violenta fora de casa, ainda não foi contigo, mas ela vai ser, né? Se ela, em algum momento ela vai repelir isso. A rede de apoio, muito importante. E eu acho muito importante, eu ia conceituar que assim, ó, a gente pedir conselho no lugar certo. A Sara colocou isso, mas a gente enfatizar, né? Porque é interessante, pô, eu tenho um relacionamento, eu não tô bem. Com quem que eu vou me aconselhar? Gente, meus pais, eles têm um relacionamento de mais de 40 anos. E eu vejo assim, eu admiro eles como um casal feliz. É ali que eu vou. É ali que eu vou me aconselhar, né? Eu vou me aconselhar em quem tem relacionamento saudável também. Sim, muito importante. Eu tô na dúvida, né? Às vezes é uma coisa pequena, daí eu vou lá me aconselhar, não é que a pessoa é mal intencionada, mas eu vou aconselhar com uma pessoa que talvez não tenha relacionamentos legais, né? Que tem aí uma história negativa, que tá machucada, que tá ressentida. Então ela não vai ter conselho bom para te passar, né? Não que tu tens que abandonar essa pessoa. Eu não sou daquele grupo, é tóxico. Não, todo mundo é um pouco tóxico. Mas em relação a relacionamento, é legal, no mínimo, tu ir em alguém que tem um relacionamento bom para te aconselhar. Porque daí tu vai conseguir realmente ter uma experiência positiva em relação a isso. Eu adorei também a dica do mimo, né? Porque eu acho que eu já vivi muito isso, assim, né? Que quando a gente casa, a gente pensa na casa, a gente pensa nos filhos, a gente pensa em tudo.
e a gente fica lá no finalzinho da lista, né? Como é importante essa coisa da mesadinha, né? Da mesadinha, muito importante. É muito importante. A gente às vezes joga a mesadinha para aquele saldo que sobra do cartão de crédito, né? O restinho. O restinho. Você comentou de procurarmos pessoas que estão em relacionamentos saudáveis, ela até entra numa questão da psicologia, né, de pesquisas acadêmicas até, que elas falam que geralmente pessoas que estão em relacionamento abusivo, elas tendem a sempre procurarem outros relacionamentos abusivos. Então vai ser muito difícil que tu consiga uma dica importante de uma pessoa assim. Até porque a ciência, ela chega a falar que os relacionamentos abusivos, eles chegam a queimar nossos neurônios. Então eles acabam nos deixando tensas, digamos assim, né? Porque, assim, explicando de uma forma bem contadora, falando de saúde, né? Então, mas é bom. Mas, enfim, a nossa razão, ela é sequestrada, de certa forma, pela nossa emoção e a gente passa a pensar sempre de um jeito impulsivo, sempre emocional, digamos assim. Diminui nosso foco, nossa concentração, nosso poder de pensamento, né, de tentar sair de um problema. Então, por isso que essa dica que a Jaque falou, sempre procurar pessoas que estão em um relacionamento saudável também é importante. Porque pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo ou que estão nesse ciclo de sair de um entrando no outro, sempre abusivos, elas não vão conseguir fazer você sair do problema, porque nem elas estão conseguindo sair. Com certeza. Gente, assim, ó, falar sobre financeiro, né? Às vezes eu tô lendo agora o livro de Uma Mente Milionária e fala muito isso também. A gente está acostumado a fazer essa ligação com dinheiro a algo negativo, né? Sim. Então, não, eu tô pensando no dinheiro, eu tô sendo ambiciosa, eu vivo muito bem com pouco. Não, tudo bem, tem uma vida mais humilde. Mas a gente está falando aqui de independência financeira. Então, eu acho que acredito que para uns a independência financeira vai vir com X na conta. Mas talvez para outros que têm uma vida mais humilde, a independência financeira vai vir com muito menos. Então, quando a gente fala de finanças, não é todo mundo, porque agora tem esse movimento na internet, né? Todo mundo pode ficar milionário. Pô, legal. Só que se a gente for pensar dessa maneira, a gente acaba não querendo essas informações, porque parece algo muito distante. Então, eu estou aqui assistindo a live. Eu estou cheia de dificuldade financeira. A gente está tratando do financeiro como algo de milhões. Seja milionário hoje, transforma 6 em 7, talvez fique algo distante. Então, eu achei muito interessante a maneira que vocês estão falando de finanças, porque é de uma forma leve. Realmente, a independência financeira não quer dizer que eu tenho que estar milionário com bilhões na conta. Com certeza. Eu queria que vocês explicassem o que é essa independência financeira, sabe? De uma forma mais objetiva, assim, para que as pessoas entendam e não achem que independência financeira é algo distante da gente. Quer falar, Rê? Peraí, que travou. O meu travou aqui, peraí. Vou ter que botar a carregar. Travou um pouquinho. Não tem problema. Mas enquanto a revolta, a independência financeira, ela significa quando tu tens uma renda suficiente para tu ter o teu padrão de vida, né? E a gente costuma falar que não só manter o teu padrão de vida mas pelo menos por no mínimo 6 meses a gente acaba falando, né? Porque você não sabe, a gente está numa pandemia que de um dia para a noite, simplesmente todas as empresas tiveram que ser home office, que muitos restaurantes, muitas lojas tiveram que fechar. Então, quando a gente fala em independência financeira, a gente não está falando somente do mês agora, mês de junho. Esse mês eu tenho dinheiro para finalizar. Mas a gente fala de 6 a 12 meses, tu conseguir te manter. Isso é tu teres a tua independência financeira. Que tu não está dependendo nesse momento nem mesmo do teu próprio salário. Se acontecer qualquer coisa com o teu emprego, enfim, com a sua empresa, você consegue se manter. Então, seria, de certa forma, você ter renda suficiente para manter o seu padrão de vida.
E qual é a dica de vocês para a gente começar aí essa independência financeira? É o que a gente sempre gosta de... desculpa. Pode falar, Rê, pode falar. Já O que a falei gente tanto sempre aqui. gosta de trazer, que é aquela divisão justamente que eu falei no começo, né? Que a gente gosta muito de falar do famoso 50, 30, 20. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Como é que a gente faz esse 50, 30, 20? Recebi meu salário hoje, 50% do meu salário vai para as despesas fixas da minha casa, meu carro, que tu considera fixo, tem que pagar todo mês. E 30% para as despesas variáveis, que é aquele teu custo de manutenção durante o mês, e os 20% justamente para as reservas. O mais importante é a gente formar essa reserva de emergência primeiro, antes de começar a investir e ganhar uma renda passiva de investimento. Então, a gente precisa ter essa reserva financeira concretizada. É claro que a gente não vai conseguir formar ela tão rápido. Não, a gente não vai conseguir formar ela tão rápido. Mas o ideal sempre é formar ela primeiro. A partir do momento que formei minha reserva de financeira, eu posso estar aplicando em outros ativos. E outra coisa muito importante, precisei resgatar esse valor da minha reserva financeira. Primeiro passo é repor ela. Vamos continuar repondo ela, estruturou ela de novo, vamos voltar a investir em outros ativos. Esse é o passo primordial que a gente sempre fala para nossas assessorandas. E aonde guardar essa reserva financeira? Reserva financeira é aquele dinheiro que a gente precisa ter de imediato, né? Aquele dinheiro, o famoso liquidez. Adoro falar de investimento. Chegou no assunto. É o dinheiro que a gente precisa de liquidez. Liquidez é o quê? Quando eu precisar resgatar, ele vai estar ao meu alcance. Não posso botar num ativo imobilizado, por exemplo, num fundo de investimento que vai me render uma grana legal, só de contrapartida ele não vai estar disponível para o momento que eu precisar. Então, a gente não indica poupança, né? Porque como a gente mesmo sempre fala, se a gente for fazer a taxa de juros com a nossa inflação, a poupança sempre vai estar abaixo, né? Tu nunca vai perder dinheiro, mas seu dinheiro vai desvalorizar lá. Isso é uma coisa bem importante. O que a gente indica mais ali são os CDBs de bancos, de vários bancos. Tem de banco de segunda linha, que também pode ser investido, terceira linha. Mas para investimento de reserva de emergência, a gente gosta muito de indicar CDB ou Tesouro Direto, que são os investimentos iniciais com liquidez imediata, né? O que é um banco de segunda linha, terceira linha? Não sei. É assim, ó, banco de segunda linha, primeira linha que a gente diz, né? São os bancos maiores, os bancos que a gente conhece, que a gente escuta falar, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, são os bancos maiores. Bancos de terceira linha são os bancos que, como é que eu vou te falar? Não que tu não ouviu falar, mas são os bancos menores. Então, que eles conseguem estar te oferecendo um CDB com rentabilidade maior do que um banco grandão. Só que como essas aplicações, eu vou entrar, mas vou falando. Se for muito, Vai. depois vocês me cortam. Como essas aplicações, por exemplo, o CDB, ele tem garantia do fundo garantidor de crédito, então não é um risco tão grande tu investires num banco de terceira linha, como se fosse outro tipo de investimento que não tem essa garantia do fundo garantidor de crédito. Então, o CDB até 250 mil por CPF, ele está garantido no fundo garantidor de crédito. Então, é um processo. Caso o banco venha a falir, tu consegue reaver até 250 mil por CPF. Tu entra com processo junto ao fundo garantidor de crédito e tu reaver esse dinheiro. Só que para um banco falir não é fácil, né? Realmente é um processo bem, assim, bem difícil. Então, o que a gente indica? Às vezes, acaba pegando um CDB de um banco de terceira linha com uma rentabilidade legal, é bom para ti, sabe? Até porque é um investimento que tu não vai deixar lá o resto da tua vida. Tu pode estar mudando essa reserva financeira de acordo com o que o tempo vai passando, entendeu? Já me estruturei melhor. Eu consigo tirar um pouquinho ali, eu vou investindo em outros ativos. Então, sei lá, é um conselho nosso. Muito rico, por sinal. Fica muito fácil, né? Quando a gente ouve dessa maneira, porque realmente o que falta para a gente é informação, o que falta para a gente é uma boa educação, né? Financeira. Eu sinto muito de ter aprendido que advogar, eu não preciso só saber de processo. Eu não sinto muito, né? Que eu acho que tudo tem seu tempo. Mas eu acho importante, é uma dica para quem está começando agora. Independente, a gente fala muito de empreendedorismo, porque eu sei que tem muito empreendedor aqui no meu Instagram. É isso, não se ocupar e só saber aquilo que você faz, o operacional, né? Então, claro, né, que eu sou um escritório de advocacia,
e eu tenho que gerir bem os meus processos, eu tenho que estar sempre atualizada. Só que também olhar para o financeiro me traz qualidade Com certeza. no meu operacional aqui. Ontem eu fiz a live com a Aline, que é a contadora do escritório, ela usou uma expressão que eu adorei, eu voltei no tempo. Agenda cheia e conta vazia. Porque realmente, quando a gente não olha para esse lado, do lado financeiro, a gente acaba ali se enchendo de trabalho e não tendo uma saúde financeira legal para poder tirar férias, para poder ter limite de hora de trabalho. Então, assim, ó, como é importante, a gente está falando de independência financeira, a gente trouxe aí a linha da violência financeira, mas a gente está deixando muito claro o que fazer para não cair numa violência financeira, que eu acho que é muito mais importante do que a gente ficar ressaltando a violência aqui, né? Então, eu acho essas dicas de vocês, assim, muito valiosa. É só começar que com certeza a gente só tem a ganhar em relação a isso. E foi muito bom que vocês falaram também, independente, eu não sou empreendedora, eu tenho carteira assinada, mas pensa que coisa boa, né? Restringir ali os teus gastos a 50%, investir tanto, ter uma reserva de tanto, porque, poxa, o emprego começou a consumir demais de mim, eu já não estou mais tão feliz naquele emprego, eu ter a liberdade de poder procurar um outro, né? Isso é bom. Então, essa regrinha de vocês eu já tinha visto ali no Instagram. Ainda eu não estou conseguindo aplicar ela, mas ela está ali como meta. É isso aí. Eu vi, ali teve bastante interação, só que eu não conseguia ler quando é comentário muito grande, então eu não consegui ler o comentário aqui para estar falando para vocês. Mas, Renata, tens mais alguma? A gente já deu 1 horinha, eu acho, ali de live. Eu achei muito importante ali o que a Sara falou, adorei a Sara. E eu não conhecia ainda só do Instagram, mas eu achei muito legal a maneira com que tratasse o assunto. E eu quero ouvir da Renata se ela quer, né? A gente já está indo aí para os minutos finais, se ela quer fazer alguma consideração. Não, para mim tudo ok, a gente já tá com o horáriozinho bem apertadinho, né? Eu acho que as palavras da Sara ali foram essenciais, gravar os 3, 4 pilares ali, né? Pra gente não estar se envolvendo nessa violência financeira. E o ideal mesmo é a gente ter a independência financeira, que eu acho que não tem erro, né? Saber controlar todo o seu dinheiro, mesmo que seja casada, como a gente mencionou, ter aquela clareza com o parceiro, eu acho que esses passos são essenciais, assim, para uma vida financeira saudável. Ótimo. Eu vou fazer um print, então, da nossa live para a gente compartilhar aí. Vamos sorrir. Eu tô com filtro, gente. Essa hora só. E daí, poxa, vocês sabem onde desatar. Deixa eu ver aqui. Eu queria desativar os comentários, porque tá aparecendo umas coisinhas bem no rosto da Sara aqui. Só que eu não sei onde desativar os comentários. Eu ainda não tô tão craque assim. Isso. Levanta aí pra gente aparecer aí na live. Aí, deixa eu ver. Fiz o print. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, foi muito bom conversar com vocês. Eu adorei. Obrigada. Pode falar. Assistiu. Espero que... Obrigada, Jaque, pelo convite. Obrigada a todo mundo que nos assistiu também, né? Muito importante. Passou bastante gente hoje aqui na nossa live. Vai ficar salva, né? Então, eu vou compartilhar aqui nos stories para quem quer assistir depois. Acredito que as meninas também. E assim, adorei conversar com vocês. A gente se encontra mais vezes. Com certeza. Obrigada, Jaque. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.